Salve, salve galera, Ferrer na área. E o nome do anime do resumo de hoje é Yahari Ori no Seishun Love Comedy. Vou estar deixando no primeiro comentário fixado, então já taca o like nessa bagaça e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! No início do anime, vemos nosso protagonista chamado Hikigaya, que por sinal vou estar chamando ele de Hik, entregando um trabalho feito nas coxas para sua linda professora, que por sinal fuma pouco essa belezura. Ela obviamente fica putaça, já que ela tinha pedido uma redação sobre o tempo que ele passou no ensino médio. E o cara simplesmente não escreveu nada. Afinal de contas, a vida de estudante dele era uma merda. E irritada, a professora começa a chamar a atenção desse moleque. E quando ele escuta ela o chamando de moleque, ele responde que se realmente for comparar a idade dele com a dela, ele literalmente é um moleque. Ouvindo isso, a professora se irrita e quase mete um jab na fuça dele. Eis que do nada, a professora tem uma ideia e manda nosso protagonista a seguir. Ela leva ele até uma sala onde a garota mais inteligente e popular da escola estava. Ao ver o nosso protagonista, a garota pergunta quem é esse esquisito com cara de bunda. Nosso protagonista meio que no automático se apresenta como Rick, e a partir de agora, por fazer redações horríveis, nosso protagonista vai ter que participar desse clube. Além disso, a professora diz que a alma desse garoto é tão podre quanto os olhos dele. Por isso, ele é esse cara patético e solitário. O pedido da professora é que essa garota corrija o jeito do Rick. De imediato, a garota recusa, pois o olhar vulgar do cara faz ela temer pela sua vida. Mas a professora garante que o nosso protagonista não fará nada que possa causar problemas para ela. Resumindo, para a professora, o Rick é apenas um simples virgão insignificante. No fim, a garota chamada Yuki Noshita acaba aceitando o pedido da professora. E quando a professora zarpa de lá, nosso protagonista fica lá pensando de que jeito nenhum ele vai cair em uma armadilha de comédia romântica. Porém, ao se lembrar de uma certa garota, ele se recorda de que as mulheres são suas inimigas. Então, para fugir dessa situação, ele tenta ameaçar a Yuki Noshita, mas ele é um cara fracassado demais para fazer isso. E após ele falhar, a garota o manda sentar. Obedecendo ela, ele pergunta o que esse clube fazia. A garota responde nosso protagonista com outra pergunta, dizendo quanto tempo tem que ele não conversa com ninguém. Ao ouvir isso, Rick se lembra de uma memória dolorosa. Então a Yuki Noshita diz que esse grupo serve para ajudar as pessoas como ele, de maneira voluntária, ou seja, o clube dos voluntários. Por isso, ela vai ajudá-lo com seus problemas. Nosso protagonista fica bolado e ele tenta dizer que ele não é um merda igual a professora falou, já que suas notas são boas e ele sabe fazer de tudo. No entanto, ele só não tem amigos. A garota responde que o fato dele falar assim de si mesmo só mostra o quão esquisito ele é. E depois de eles discutirem um pouco, Yuki Noshita diz que a sessão de tratamento dele terminou e que por ter conversado um pouco com ela, talvez ele já consiga falar com uma garota comum. Eis que do nada, a professora que estava ouvindo tudo invade a sala e começa a acalmar os ânimos, dizendo que eles devem resolver os seus problemas em uma disputa, onde o perdedor fará tudo que o vencedor quiser. A garota obviamente recusa, já que ela não quer participar de episódios noturnos ou de praia. Então a professora começa a provocar e a garota acaba aceitando a provocação dela, já que ela não acha que vai perder para esse fracassado. No fim, a disputa é organizada sem que o nosso protagonista desse a sua opinião sobre o que ele achava disso. Então no dia seguinte, o Rick volta ao clube e durante uma das suas conversas com a Yuki Noshita, ele pergunta se ela não tem amigos. Em resposta, ela disse que por ser a mais bonita, com as melhores notas e a mais popular, ela obviamente poderia ter tido vários amigos. Mas não é o caso, já que as pessoas boas em tudo nesse mundo acabam sendo alvo de inveja e outras coisas ruins. Por isso, ela deseja mudar o jeito como esse mundo funciona. Ouvir isso faz nosso protagonista sentir que Yuki Noshita é meio que parecida com ele. Por isso, ele tenta perguntar se ela deseja ser a sua amiga, mas a garota já logo corta ele, dizendo que nem fudendo. Até que do nada, uma garota chamada Yui, da classe 2F, entra na sala e se surpreende com a presença do nosso protagonista ali dentro. A Yui vê o Rick falando com a Yuki Noshita e começa a falar que esse clube deve ser divertido, afinal de contas, ela raramente vê o nosso protagonista falar com alguém. Ao ouvir isso, o cara abre a boca e chama a Yui de vendedora de OnlyFans, e obviamente ela se irrita, e até mesmo de ser virgem. Só se for de signo. E logo em seguida, sente vergonha de ter dito isso. Mas indo ao que interessa, o objetivo dela indo a esse clube é aprender a cozinhar para conquistar um garoto. Ela faz o primeiro biscoito dela e acabou ficando igual a um toloço. E fazer esse pedaço de merda deixa Yui triste por se sentir sem talentos. Mas Yuki Noshita ajuda, falando que uma pessoa só não aprende algo se ela não quiser. E o jeito nada gentil dela dizendo isso faz a Yui achar ela uma pessoa muito legal. E ouvir esse elogio
faz o Kinoshita ficar envergonhada. Então ela continua tentando ajudar a Yui a fazer seus biscoitos, mas ela falha novamente. Então para resolver esse problema, o Rick mostra que se o cara realmente gostar dela, ele não vai fazer pouco caso dos biscoitos dela, pois normalmente os homens são criaturas muito simples de lidar. O que importa mesmo é o esforço que ela colocou na hora de fazer os biscoitos. Já no dia seguinte, Yui aparece no clube dos voluntários para tentar ser amiga da Yuki Kinoshita, e ela acabou sendo recusada de todas as formas possíveis. Além disso, a Yui trouxe biscoitos para ela, e ao ver as duas conversando, o Rick resolveu as deixar a sós. Nesse momento, a Yui foi lá e deu a ele os biscoitos que ela fez. Obviamente eles ficaram horríveis, mas ele acabou comendo mesmo assim, pois como ele mesmo disse, o que importa é a intenção e não o gosto de merda que tinha. Depois desse dia, vemos nosso protagonista na sala brisando. Em seus pensamentos, estava falando que na sua próxima vida, ele queria ser um urso solitário, pois essa parada de lobo solitário é meio que papo furado, já que os lobos vivem em alcateia, e na real, isso era um trabalho para a escola, e por ter escrito isso, ele acabou tendo que conversar novamente com a professora fumante. Lá ela tenta o chamar de solitário, mas ele a contra-ataca chamando de solteira. Daí como um homem não pode brincar normalmente com uma mulher, o Rick acaba apanhando. Depois disso, a professora pergunta o que ele achava da Yuki Kinoshita. Ele apenas responde que a odeia. Depois da breve conversa com a professora, nosso protagonista acaba vendo que a Yui se esforça bastante para tentar fazer parte de um grupo de amigos. E vendo isso, ele começa a refletir se ele precisa ser assim para ter amigos, já que ele prefere ficar mais sozinho. Do nada, uma garota pede para Yui buscar chá para ela, e a garota recusa com a maior educação possível. No entanto, a garota começa a fazer comentários desagradáveis para cima da Yui, quase a fazendo chorar na sala. Nesse momento, Rick pensa em agir, mas por ele ser péssimo em relações sociais, ele volta para o seu lugar. Felizmente, Yuki Kinoshita apareceu na hora e deu uma surra de palavras na garota loira. Disse para Yui que ela estaria esperando na sala do clube. Assim, graças a Yuki Kinoshita, a Yui foi salva de continuar sendo humilhada em meio à sala de aula. Então, quando todos começaram a sair da sala, Rick também já foi saindo para evitar isso. E quando ele passou pela Yui, ela o agradeceu por ter tentado ajudar. Do lado de fora, nosso protagonista e a Yuki Kinoshita ouviram a Yui dizendo para sua amiga que ela não deseja ficar sendo a faz-tudo dela, e que ela deseja ser do jeitinho mais próprio dela, assim como Rick e Yuki Kinoshita são. A amiga dela ouve aquilo e faz pouco caso do que ela disse, mas pelo menos a Yui conseguiu pôr pra fora os seus sentimentos. No fim, a Yui sai da sala e logo percebeu que o nosso protagonista ouviu tudo o que ela disse. Então ela o chamou de pervertido e meteu o pé. Afinal de contas, ele ouviu os elogios que ela tinha falado sobre ele. Um tempo depois, o Rick foi para a sala do clube e deu de cara com as duas garotas observando alguém lá dentro. Ao entrarem na sala, todos se deparam com um gordinho de cabelo branco usando uma espada, e pelo visto, esse cara estava esperando pelo nosso protagonista. O gordola se chama Zaimo Kusa e ele tem a famosa síndrome da quinta série, e como o nosso protagonista também tinha isso quando ele era mais novo, o gordinho ainda o considera um grande rival. De início, Yuki Kinoshita pensa que o cara queria ser curado da sua síndrome de quinta série, mas na real, ele apenas queria que o clube dos voluntários lessem a sua light novel. Então todo o grupo do Rick viraram a noite lendo a light novel do cara. E no dia seguinte, Yuki Kinoshita tenta dizer pro gordinho que ela não entende nada de novel, mas o Zaimo Kusa pede a opinião dela mesmo assim. Em resposta, ela diz que tudo era um lixo, e ainda pontuou todas as suas críticas, dizendo que até mesmo rolam cenas desnecessárias que expõem o corpo de uma mulher. Já a Yui não conseguiu nem mesmo ler, e o nosso protagonista também criticou, mesmo sendo um fã de light novels. No fim, o gordinho vai embora prometendo escrever outro manuscrito para eles lerem, mas antes de ir embora, ele erga sua barreira invisível para proteger a escola. Sim, o gordola realmente é um nerdaço. No dia seguinte, vemos que durante as aulas de educação física, nosso protagonista usa até técnicas de pedir para jogar contra a parede, e o professor de educação física sempre o permite fazer isso, assim ele pode ficar lá sozinho na aula. A aula acaba, e a Yui aparece falando com o nosso protagonista, e ele pensou que ela só estava falando com ele por ter perdido uma aposta, mas a garota disse que está falando com ele porque ela deseja mesmo. Do nada, uma garota chamada Saika aparece. Ela se apresenta ao Rick e diz que na verdade ela é um garoto, o famoso clickbait. Já em outra aula de educação física, o Saika chamou o Rick para jogar com ele, e pelo Saika ter um jeitinho muito gentil, nosso protagonista estava pensando que se ele fosse mulher, ele já teria se confessado e tomado um fora, e depois de jogar um pouco de tênis com o Rick, o garoto o convidou para participar do clube de tênis. Depois disso, vemos que o nosso protagonista realmente tentou sair do clube de voluntários para entrar no clube de tênis, mas a Yuki Kinoshita não permitiu fazer isso.
pois ela sabe muito bem que ele não vai conseguir interagir com ninguém do clube de tênis. De repente, a Yui aparece trazendo Saika consigo, e pelo visto, a Yui está agindo como um membro do clube de voluntários, sendo que na real, ela nem mesmo é um. E pelo visto, o pedido do Saika é que o clube dos voluntários o ajude a se tornar um melhor jogador de tênis. Então durante os treinos, até mesmo o gordinho apareceu para o ajudar. Logo depois, por algum motivo a Yukinoshita foi embora, e logo em seguida, aquela amiga chata da Yui aparece querendo jogar com eles, sendo que eles estão ajudando o Saika. Em resposta, um garoto bonitão e popular chamado Hayato tenta dar uma de legal, dizendo para todos usarem a quadra de tênis juntos. Nosso protagonista responde pro cara que além de ser bonito e popular, ele ainda deseja roubar a quadra de tênis deles, e que isso não era legal. Então o cara meio que propõe que eles disputem a quadra, em uma competição. E por algum motivo, o nosso protagonista concorda, e a Yui diz que irá jogar com ele. E ele só concordou em fazer isso, pois mesmo perdendo, ele seria capaz de abandonar o seu orgulho para pedir para usar a quadra. Bom, quando a partida começa, o Rick obviamente começa a perder. Então a Yui sai para buscar a Yukinoshita e a colocou para jogar no seu lugar. E na real, a Yukinoshita só havia ido embora para buscar medicamentos e ataduras para o Saika. E como a Yui pediu de um jeitinho especial, chamando a Yukinoshita de amiga, ela foi lá e disse para a garota loira chata que iria amassar ela. Depois de dizer isso, a Yukinoshita realmente começou a amassar a dupla inimiga, realizando até mesmo saques voadores. No entanto, ela não estava acostumada a ficar jogando por muito tempo, então sua estamina começou a acabar. Nosso protagonista é obrigado a apelar usando seu conhecimento e o vento ao seu favor para marcar alguns pontos. Logo em seguida, ele foi usando algumas técnicas que ele aprendeu treinando tênis sozinho. Assim, eles conseguiram vencer o jogo. Mas quem acabou sendo elogiada por todo mundo foi a Yukinoshita. E por fim, o Saika agradeceu ao nosso protagonista, e isso já foi o bastante para ele. Mais tarde, nosso protagonista voltou para a sala do clube e acabou se deparando com as garotas mudando de roupa. E obviamente ele não sairia impune, levando um pancadão na fuça. Um tempo depois disso, na casa do nosso protagonista, vemos que ele tem uma irmã fofa, mas diferente dos outros animes, ele mesmo diz que não importa o quão fofa e bonita a irmã possa ser, ele não curte um incesto. E agora, para ir na escola, ela decidiu acompanhar o Rick para ver se a cara de bunda dele melhora. Durante o caminho, ela diz que a dona daquele cachorrinho que ele salvou deu alguns doces para ele e agradeceu por ele ter salvo o dog. Ao ouvir isso, nosso protagonista responde que ele não ganhou nada disso. Quando a garota chega na escola, ela simplesmente esquece a sua mochila, provando que dentro da cabeça dela só existe vento. Depois disso, na escola, nosso protagonista acabou sendo repreendido pela sua professora fumante de novo. Tudo isso porque mesmo tendo passado todo esse tempo no clube de voluntários, ele ainda não mudou. Ele responde que o lema dele nunca ia mudar, realmente ele é um sem noção. Depois disso ele chega no clube e a Yui aparece dizendo que estava o procurando pela escola. E por não ter o encontrado, ela toda envergonhada pede o número do celular dele. E esse lerdão dá o celular para Yui, sem nem mesmo se importar. E de acordo com ele, há um tempo atrás ele também trocava mensagens no celular. Uma vez ele pegou o contato de uma garota e depois de 30 dias ela sempre respondia com ok. Depois de Rick desabafar sobre o seu passado depressivo, a Yui recebe uma mensagem estranha. E a Yukinoshita diz que o culpado é o nosso protagonista. Ouvindo isso, a Yui tenta defendê-lo, dizendo que ele não é o culpado, já que era algo pessoal. Do nada, o tal do Hayato aparece querendo pedir a ajuda deles, e basicamente ele também recebeu uma mensagem difamatória, igual a Yui recebeu. E ele deseja resolver a parada dessas mensagens sem causar problemas na escola. A Yukinoshita diz que o único jeito de resolver isso é encontrando o culpado, e mesmo que o Hayato não queira exatamente fazer isso, ele acaba concordando. Então, seguindo com a investigação, Yukinoshita descobre através do nosso protagonista que o motivo dessas mensagens difamatórias provavelmente é prejudicar algumas pessoas de formarem grupos na sala deles. Como a Yui já suspeita quem são os culpados, Rick decide investigar um pouco eles, e a Yui diz que irá acompanhá-lo na sala. Ela diz que irá investigar primeiro sozinha, já que ela sabe conversar muito melhor com as pessoas. No entanto, ao fazer isso ela falha miseravelmente, e ainda descobre que uma amiga dela é lésbica e maluca. Daí, como ela acabou falhando, nosso protagonista decide usar uma das suas 108 habilidades de um cara isolado. A habilidade da vez é observar os caras pelo cantinho dos olhos, até que o Saika aparece para conversar, e durante a conversa deles, o Hayato aparece perguntando se eles já descobriram algo. Então, ao olhar para os 3 caras digitando, Rick finalmente descobre o culpado por ter enviado as mensagens difamatórias. Na sala do clube de voluntários, ele diz que o culpado é um dos amigos do Hayato, pois eles na real só conversam entre si quando o Hayato está perto deles.
Resumindo, para resolver esse problema de grupos, basta o Hayato não formar um grupo com eles. O loirinho segue o conselho do nosso protagonista e o problema é resolvido sem que o culpado seja exposto. E como esse Hayato é um cara muito gentil, ele vai lá e chama nosso protagonista para fazer um grupo com ele. O Saka também aparece querendo fazer parte do grupo. E por fim, pelo Hayato ser todo famosinho, o grupo deles acabou ficando lotado de pessoas, sendo que o limite máximo do grupo era 3. Um dia se passa e vemos que nosso protagonista chegou atrasado na aula da professora fumante. Ele tentou se desculpar, dizendo que o herói sempre chega nos momentos finais, mas a professora acaba socando ele. O cara nem tentou arrumar alguma desculpa, apenas jogou a real na cara dela, até que do nada, uma garota chega atrasada e a professora apenas chama a atenção dela, provavelmente a perseguição com o nosso protagonista. Depois da aula, o grupo de Rick se reúne em uma lanchonete, quando do nada, nosso protagonista aparece e sua irmã brota logo em seguida, acompanhado de um garoto. E o nosso protagonista conta que está para começar um cursinho, já que ele quer conseguir uma bolsa de estudos na faculdade. Tudo isso só para poder ficar com a grana que seus pais iriam dar para ele. Durante uma conversa, descobrimos que o garoto que veio com a irmã mais nova do Rick é o irmão daquela menina de cabelo branco que chegou atrasada, chamada Saki. Basicamente, a garota era uma estudante potente e inteligente. No entanto, por algum motivo, ela virou uma delinquente. Agora a garota chega todo dia às 5 horas da manhã em casa, e o irmão dela acredita que ela deve passar a noite inteira fazendo conteúdo pro Privacy. Após ouvir tudo isso, a Yuki Noshita resolveu ajudar o garoto a descobrir o porquê da irmã dele ter virado uma delinquente. Então a primeira ideia dela foi tentar despertar o amor animal da garota. E a primeira coisa que ela fez foi colocar o animal na porta da escola para ver se a garota adota o gato. No entanto, a Yuki Noshita ficou lá tentando falar com o gato, e o nosso protagonista foi lá tentar entender o que ela estava fazendo. Mas no fim, ele apenas foi humilhado brutalmente por ela, falando que ele não sabe nem mesmo seguir o que ela pede. De repente, Rick recebe uma ligação do irmão da garota, e pelo visto a irmã dele é alérgica a gatos, então esse plano não deve funcionar. Todos continuam apenas observando, e na hora da saída, a professora tenta perguntar o que ela tem feito. Incomodada com a pergunta, Saki responde que a professora deveria cuidar da vida dela, pois ela é solitária e não tem nenhum pretendente, só quer saber de fumar. Essas palavras fazem a professora fumante quase morrer, e um tempo depois, a Yui diz que uma maneira de mudar uma mulher é o amor. Então vemos que o nosso grupo colocou o Hayato para tentar dar uma chavecada nela, mas a garota ignorou o popularzinho da escola completamente. Nosso protagonista até ri da cara do cara, e logo recebe uma ligação da sua irmã, o informando que um tal de Café Angel entrou em contato com ela. Então eles foram até esse tal de Café Angel, e ainda levaram um profissional em frequentar esse tipo de estabelecimento, o famoso gordinho nerdola. Lá as garotas fazem aquele fanservice se vestindo de empregadinha, mas infelizmente a Saki não estava trabalhando lá. Então eles partem para o próximo lugar que ela poderia estar trabalhando. Lá todos lançam uma roupinha social que a Yuki Noshita arrumou para eles. Nesse lugar, eles encontram a garota e explicam para ela que o irmão dela está preocupado. A Saki apenas responde que tá lá porque estava dura e precisava de dinheiro. E diferente da Yuki Noshita, ela não é filha de uma família cheia de dinheiro, então ela nunca deve entender o que é precisar de uma grana. Chamou de playboyzinha de merda. Eles vão embora, mas Rick pede pra Saki arrumar um tempo para conversar com eles em uma lanchonete. E lá na lanchonete, eles conversam e a Saki admite que ela quer juntar uma grana para fazer sua faculdade sem dar trabalho pros seus pais. Mas como o grupo do Rick ficam de mimimi, dizendo que o irmão dela precisa de companhia, eles vão lá e pedem pra garota se focar na bolsa de estudos. No fim da noite, a irmã do nosso protagonista diz estar feliz pelo irmão dela ter encontrado a dona do cachorro que ela salvou. E a dona do cachorro, no caso, é a própria Yui. Ao descobrir isso, Rick fica pensando que ela só estava sendo gentil com ele porque foi ele que salvou o cachorro dela. Então ele pede para ela parar de se esforçar tentando ser gentil, por se sentir culpada pelo erro dela de ter deixado seu cachorro escapar. Por ele ser um cara que não entende nada da gentileza das pessoas, e principalmente de garotas, ele pede para ela parar com isso. E ao ouvir essa baboseira, a garota vai embora em lágrimas. Uma semana se passa e vemos que a Yui ainda está meio ressentida, por isso ela passou a tratar nosso protagonista como se ele fosse apenas um colega de classe. E isso deixou ele feliz, pois para ele, a Yui havia sido liberada das correntes da culpa, que a faziam se comunicar com ele. Depois disso, ela parou até mesmo de frequentar o clube de voluntários, e Yuki Noshita perguntou se o nosso protagonista fez algo com ela. Ele responde que apenas rolou uma pequena diferença de opiniões entre eles, e do nada, a professora fumante chega. E depois de uma breve conversa, ela meio que mandou os nossos personagens principais conseguirem mais um membro para o clube deles em uma semana. E essa proposta dela foi um pouco tirana, mas eles aceitaram fazer isso. Do lado de fora do clube, a Yuki Noshita disse que o aniversário da Yui era em breve.
então ela queria dar um jeito de celebrar isso. E toda envergonhada, Yuki Noshita chama o Rick para sair com ela. Ele até aceita, mas chama sua irmã para ajudar, afinal de contas, ela estava querendo ajuda com a escolha de um presente feminino. De início, eles dão a ideia de se separarem, mas a irmã do nosso protagonista faz todos irem juntos, para no fim, abandonar o seu irmão com a Yuki Noshita, como se algo fosse rolar entre esses dois que se odeiam. Para o nosso protagonista parar de ser confundido com o assaltante por ter esse olhar de peixe morto, a Yuki Noshita permitiu ele andar um pouco perto dela, para que todos pensem que ele é o namorado, e ela não se importa com esse bagulho de reputação, então tá de boa. Em uma das lojas, nosso protagonista diz que a Yui provavelmente vai gostar de coisas que pessoas de baixo QI gostam. A Yuki Noshita acha isso meio ofensivo, mas ela é obrigada a concordar. Eis que do nada, a irmã da Yuki Noshita aparece, e a mina já fica achando que o Rick tá brocando a irmã dela. E quando a irmã dela se vai, nosso protagonista diz que a irmã dela é incrível por conseguir agir mantendo uma máscara social tão gigante, agindo toda gentil e amável, sendo que no fim, toda mulher é problemática. Ouvindo isso, a Yuki Noshita o elogia, dizendo que talvez os olhos de peixe morto dele tenham alguma habilidade especial. Do nada, o cachorro da Yui aparece assustando a Yuki Noshita. Felizmente, o Rick pegou o cachorro que só queria receber carinho. Logo em seguida a Yui aparece e já ficou achando que os dois estavam em um encontro. E antes que ela fosse embora, a Yuki Noshita pediu para ela passar no clube na segunda-feira. E mesmo estando com medo de ir, a Yui acabou indo. Lá ela pensou que a Yuki Noshita iria dizer que começou a namorar com o Rick, mas nosso protagonista percebeu isso e esclareceu tudo. E a Yuki Noshita logo disse que ela apenas queria dar um presente de aniversário para Yui. E o Rick também comprou um presente para tentar acertar as suas contas com ela. Mas no fim, a garota disse que não tratou ele bem por pena ou algo do tipo. Então eles acabaram se resolvendo graças a Yuki Noshita. E no fim, o presente que o Rick comprou para Yui foi uma coleira de cachorro. E a garota meteu no pescoço pensando que era para ela. Já na casa do nosso protagonista, vemos ele lá de boa tentando ignorar as mensagens da professora. Até que do nada, ela começou a spamear com várias mensagens, o que o deixa até mesmo assustado, e faz pensar que é por isso que ela tá solteirona. Sua irmã aparece do nada e consegue convencê-lo a ir até Shiba para dar um rolezinho, e quando ele sai de casa, ele descobre que a sua professora convenceu sua irmã a fazê-lo sair de lá. Tudo isso para ele participar de atividades do clube junto com o pessoal. Pelo menos o Saika apareceu, e isso já deu uma motivada no nosso protagonista. Já dentro do carro, a professora fumante revela que eles não vão para Shiba, e sim para o vilarejo Shiba. Resumindo, o Rick e seus amigos foram forçados a se tornarem voluntários para um projetinho da escola de cuidar de crianças na natureza. E bom, durante toda essa parada, os nossos personagens principais mal interagiram com as crianças. Tinha uma criança bem isolada, pois ela era tipo o Rick, bem solitária. Eles conversam com essa garotinha, mas pelo visto ela não sabe como resolver o seu problema sozinha. Por isso, durante a noite, todos os estudantes que foram para esse acampamento discutem uma forma de ajudá-la. E nessa discussão, acontece até mesmo uma divergência de opiniões, que quase resulta em uma briga. Na hora de dormir, o Rick não conseguiu dormir porque o Saika estava falando enquanto dorme. Então ele saiu do quarto e acabou encontrando a Yuki Noshita, e conta que acabou brigando de novo com aquela garotinha. Depois de a vencer nos argumentos, ela se sentiu mal ao ver a criança chorando e decidiu se isolar no lago. Depois de uma breve conversa, o dia amanhece e o Rick acorda com o Saika chamando. Logo em seguida, o Saika pediu o número de telefone do nosso protagonista, e adicioná-lo faz nosso protagonista perceber que seu celular pela primeira vez desde que ele comprou ia ser útil para algo. Logo em seguida, a professora falou que eles terão que fazer aquele clássico evento de assustar crianças. Além disso, vai ter até uma fogueira. Então o nosso protagonista foi montar a fogueira e ficou lá demorando de propósito, só para não ser chamado para fazer nada além disso. E isso deu bastante certo, a famosa tática de preguiçoso. Do nada, o episódio de biquíni começa. Então a irmã do nosso protagonista foi a primeira a fazer poses. A segunda a receber uma espiada do Rick foi a Yui. E por fim a Yuki Noshita, usando uma roupa que faz muito bem o estilo dela. E pelo Yuki Noshita ter perdido todos os seus genes para sua irmã, a garota que brigou com ela se sentiu vencedora, pois ela tem os melões maiores que o dela. Enquanto todos se divertiam, nosso protagonista acabou conversando um pouco com a garotinha solitária, e pelo visto, ela tá de boas ficando sozinha. Pelo menos é isso que ela diz, e segundo a garota, o que mais a preocupa é que a mãe dela sempre pergunta se ela fez amigos. Na hora do desafio do susto, todos colocam uma ideia do nosso protagonista em prática, que era ameaçar a ir pra cima de 3 garotas, e as próprias garotinhas deveriam decidir quem seriam as 3 que iriam sofrer. Tudo isso porque elas estavam falando mal dele. E bom, essa ideia foi meio pesada, mas ela fez as garotinhas conflitarem entre si, e fugindo do plano do nosso protagonista,
a garota solitária agiu salvando todas com o flash do seu celular. Assim, o plano do nosso protagonista meio que deu certo, e no fim desse dia, a Yuki Noshita meio que elogiou o plano maldoso dele. Acabou dando certo, né? Já o Hayato foi falar pro Rick que já viu uma situação similar em que uma pessoa era ignorada por todos. Na época ele não fez nada e se arrepende bastante. E de acordo com o Hayato, talvez o Rick possa virar um amigo dele, mas nosso protagonista se recusa a deixar de ser um solitário. Já no dia seguinte, todos voltam de carro. E como eles iam passar no supermercado, eles chamaram a Yuki Noshita para ir junto. Mas do nada a irmã dela aparece e diz que a mãe deles está esperando. E por conta disso, a Yuki Noshita sai vazada de um jeito meio estranho, como se ela não fosse feliz com a família ou tivesse problemas lá dentro. No fim, ela foi embora na mesma limusine que atropelou nosso protagonista quando ele tentou salvar o cachorro da Yui. Todos perceberam isso, mas o Rick preferiu fingir que não era o mesmo veículo. Depois disso, nosso protagonista não viu mais a Yuki Noshita nas suas férias de verão, e um tempo passando, vemos que a Yui acabou indo parar na casa do Rick por conta da irmã dele. E antes de ir embora, a Yui convidou o nosso protagonista e sua irmã para ver os fogos de artifício que vão rolar junto com ela. A irmã do nosso protagonista é meio capetinha e deu um jeito de não ir e o forçar a acompanhar a Yui. No dia dos fogos, a Yui aparece toda trajada na estação. Ela segue o caminho toda envergonhada e no trem acontece uma coisa bizarra. Nosso protagonista refletindo a admitir que se ele não fosse um cara bem treinado, ele poderia muito bem ter se apaixonado pela Yui nesse instante. Os dois chegam cedo no lugar dos fogos e acabam passeando pelo lugar, enquanto compravam algumas coisas que a irmã do nosso protagonista pediu. Algumas garotas aparecem e ficam conversando com a Yui. Como o nosso protagonista não sabe socializar, ele apenas foi comprar algo por aí. E quando a Yui aparece de volta, os fogos começaram a ser soltos. Então eles foram para a área onde dava para ver melhor. Chegando lá, nosso protagonista disse que era para eles terem trazido algo para eles sentarem. E ao ouvir isso, a Yui o chamou de atencioso e gentil. Nosso protagonista não perde tempo e responde que é a pessoa mais gentil do mundo. Por isso, ele evita ficar perto das pessoas e causar desconforto nelas. Eis que do nada, a irmã da Yuki Noshita aparece. Como ela estava em um lugar VIP para ver os fogos, ela levou o nosso protagonista e a Yui para lá. E depois de fazer várias perguntas como se o Rick e a Yui estivessem se pegando, os fogos finalmente terminam. E a irmã da Yuki Noshita vai embora. Ela até mesmo ofereceu carona pro Rick na limusine que o atropelou. Ela disse que a Yuki Noshita estava apenas sentada na limusine quando o Rick foi atropelado, e por isso a irmãzinha dela não tinha culpa por isso. Nosso protagonista apenas responde que tudo isso é passado e que ele é um cara que pensa no futuro. Depois disso, os dois vão embora, e como o papo dele estava muito bom no trem, e ele não poderia deixar a Yui sozinha para casa, ele decide acompanhá-la. No caminho, a garota pareceu muito que queria confessar seu amor por ele, mas o celular dela começou a tocar, e nosso protagonista aproveitou isso para interromper, mandando ela atender o telefone. No fim, ela fez o restante do caminho para casa sozinha, e o Rick voltou para sua também. Finalmente as férias de verão terminam, e chegando na escola, Yuki Noshita foi conversar com o Rick de um jeito menos rude. Ele percebeu algo estranho e apenas manteve a distância dela. Afinal de contas, o lema dele é evitar mulher. Mas mesmo a evitando, ele sabe muito bem que no fundo, ele admira profundamente todos os pontos positivos dela. Um pouco mais tarde, eles vão para a sala do clube e ficaram em silêncio um com o outro. E no meio deles estava Yui tentando animar o clima. Logo em seguida, na sala de aula, o nosso protagonista foi escolhido para representar a classe dele em um comitê. Tudo isso por culpa da professora fumante. Além de um garoto, era necessário uma garota. Então algumas garotas tentaram fazer a Yui ser a garota representante, mas ela não queria. Então Hayato deu um jeito de fazer uma garota se oferecer. O nome dela é Sagami, e ela só aceitou, pois foi o Garanhão que pediu isso a ela elogiando. Depois disso, na sala onde todos os representantes estavam, uma garota ficou perguntando quem queria ser o presidente do comitê. Daí, como a Yuki Noshita, que seria a pessoa perfeita para isso, não queria, a Sagami foi lá e se ofereceu, pois ela queria tentar ser o centro das atenções. Em seguida, a mesma garota foi até o clube de voluntários para pedir a ajuda da Yuki Noshita para ser a presidente do comitê. Resumindo, a garota quer jogar todo o trabalho para cima dela e ganhar a fama por isso. E a Yuki Noshita ainda acabou por aceitar. Um tempo depois, vemos ela fazendo o trabalho que a Sagami deveria fazer, e o jeito que ela foi fazendo isso acabou chamando a atenção de todos com sua grande organização genial. Além disso, o fato dela ser tão inteligente fez com que a Sagami se sentisse muito inferior a ela. Depois disso, vemos que vai rolar uma peça na escola, e a lésbica maluca da sala do nosso protagonista deseja que o Rick e o Hayato façam um par romântico. No entanto, o Rick faz parte do comitê, então a garota acabou trocando ele pelo Saika. De volta à sala do comitê, a idiota da Sagami deu a ideia de todos no conselho ajudarem as suas classes. A Yuki Noshita acabou indo contra isso, mas a irmã dela disse que na época dela isso também aconteceu.
Tudo isso para prejudicar sua irmã, pois no fim, a maioria do trampo ficou para Yukinoshita fazer. Obviamente nosso protagonista ficou lá para ajudar ela, mas uma hora ou outra, tudo isso ia dar errado. Vendo isso acontecer, o Hayato foi lá para tentar dar um help para eles, e com a ajuda dele e de uma outra garota, todos ali se comprometeram a ajudar a Yukinoshita, e ela foi obrigada a aceitar a ajuda, pois até mesmo o Rick agiu falando que ele não aguentava mais fazer tudo sozinho. No fim, a tal da Sagami ainda teve a audácia de dar o seu carimbo de presente para Yukinoshita provar as coisas sozinha. Tudo isso enquanto ela, a Sagami, ficava apenas se divertindo. Então depois de tanto trabalho duro, chegamos no dia seguinte e a Yukinoshita acabou faltando por estar doente. Então as coisas foram seguindo bem mal sem ela. E o nosso protagonista preocupado chamou a Yui para ir visitar ela. E por incrível que pareça, a garota mora em um prédio de luxo. Lá a Yukinoshita diz estar bem e que tudo vai dar certo, pois ela pode trabalhar mesmo estando em casa. Nosso protagonista responde que esse não é o jeito que a Yukinoshita costuma agir. E no fim, a Yukinoshita prometeu depender da Yui um dia. E ela disse isso no elevador. Ao ver isso, nosso protagonista meteu o pé dali, deixou as duas sozinhas para elas passarem um dia de mulheres juntas. A cena corta para a sala do comitê e a Sagami tinha inventado os slogans para esse festival de amigos depender um do outro. Nosso protagonista, sincero como sempre, foi lá e disse que esse slogan era uma merda, pois a presidente só estava se divertindo enquanto ele e os outros trabalhavam. Ele inventa até mesmo um slogan de pessoas se apoiando nos esforços das outras. Isso faz a irmã da Yukinoshita rir, e até mesmo a própria Yukinoshita rir escondido. No fim, a própria Yukinoshita recusou o slogan e pediu para todos voltarem com as suas ideias no dia seguinte. E pelo Rick ter dito aquilo, algumas pessoas começaram a tratar ele como um cara que não quer fazer nada. Mas ao conversar com a Yukinoshita, ele disse que não liga para nada disso. No fim, na hora de ir embora, a Yukinoshita deu até mesmo um tchauzinho para ele. A relação entre os dois está melhorando. Chegando no dia seguinte, lá estava o nosso protagonista trabalhando arduamente, até que a irmã da Yukinoshita aparece para encher o saco dele. Depois de tanto trabalho, o festival finalmente começou, e rolou até mesmo aquela peça que a lésbica maluca queria tanto ver. E enquanto a Yukinoshita trabalhava, o Rick e a Yui estavam na recepção de algum lugar. E lá, o nosso protagonista perguntou para a Yui se ela disse algo para Yukinoshita, pois a garota tem agido de uma maneira bem estranha recentemente. Em resposta, a Yui disse que iria esperar alguma coisa, dando a entender coisas românticas, mas o Rick preferiu não entender nada. O festival continuou, até que bem perto de alguns anúncios importantes, a Sagami havia sumido, e somente ela tinha as informações que era para ser dada. Em resposta a isso, nosso protagonista mandou a galera inventar os resultados, e não os divulgar, mas a professora fumante achou a ideia dele maligna demais. Para resolver esse problema, o Hayato resolve enrolar com mais uma música. A Yukinoshita também resolveu dar uma enrolada, pedindo a ajuda da sua irmã para tocar uma música também. Enquanto todos eles faziam isso, o Rick foi lá e encontrou a Sagami, mas ela estava bolada e queria que a Yukinoshita fizesse tudo sozinha. Daí, para não desperdiçar o esforço da Yukinoshita em querer apenas ajudar a Sagami, nosso protagonista já pretendia fazer algo. Nesse mesmo momento, o Hayato aparece, tentando convencer a Sagami. E como ela estava fazendo charminho, nosso protagonista soltou a letra, dizendo que ela é uma pessoa horrível, que apenas deseja chamar a atenção. Ele falou tantas verdades sobre a garota, que o olho dela chegou até mesmo a se arregalar. Ver o Rick sendo sincero desse jeito faz o Hayato se irritar e partir pra cima dele. Ao fazer isso, nosso protagonista resolveu o problema do jeito dele. Isso deixou o Hayato putinho, pelo fato do nosso protagonista escolher resolver as coisas sempre se tornando odiado por todos. Assim, o Rick atingiu o lendário feito de ser odiado pela escola inteira. E a própria Yukinoshita disse isso no clube de voluntários. No fim, ao conversar com ela, nosso protagonista sentiu aquele mesmo conforto de conversar com alguém solitário igual ele, e por isso, ele quase pediu para Yukinoshita ser sua amiga, mas ela recusou na maldade. E a primeira temporada do anime termina com uma disputa de captura de faixas. Primeiro as meninas batalharam e depois os meninos. E no fim, nosso protagonista se fez de isca, para no fim usar o Gordola para derrubar a bandeira dos inimigos com todo o seu poder. No entanto, um tempo depois descobrimos que o time vermelho perdeu tudo isso por conta da tática do Rick, de esconder a cor da sua bandagem. Ele fez isso para tentar se infiltrar na área do time inimigo. A Yukinoshita tinha visto o Rick fazendo merda, mas ficou só observando, e o fato dela estar olhando demais para ele faz ela ficar toda coradinha. No fim, mesmo sendo odiado por todos, nosso protagonista ainda continua sendo o mais inteligente da escola, e tendo a oportunidade de morder diversas garotas. Mas obviamente ele não vai fazer isso, já que ele é um lerdaço, com medo de mulher. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de macetar aquele like e fortalecer se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!